Boa noite, rapaziada. Hoje eu estou fazendo esse vídeo porque eu estava aqui deitado na minha cama aqui, olhando um vídeo de um amigo que estava falando sobre a morte do Matheus. Para quem não sabe, Matheus era um fisiculturista muito jovem e que faleceu. Tinha feito uma preparação, ia começar outra e acabou falecendo. E quando eu estava vendo esse vídeo, eu acabei entrando nos comentários e acabei lendo um comentário que mexeu comigo e por isso eu estou fazendo esse vídeo. E o comentário dizia o seguinte: não sei para que malhar, esses babaca ficam malhando e se matando. Esse foi o comentário. Isso mexeu muito comigo. Para falar a verdade para vocês, eu não ia nem falar sobre esse assunto, até porque eu não gosto muito, porque você vai falar sobre o falecimento de alguém e você acaba mexendo com a família. E antes de eu começar a falar, eu quero que Deus conforte o coração dessa família, mas conforte mesmo, porque só quem sabe a dor da perca é quem já perdeu. E quero falar para esse rapaz que foi tão infeliz nesse comentário, quero dizer para ele o seguinte: que ele venha crescer, que ele venha amadurecer, e quando ele for dar alguma opinião, que ele venha estudar sobre o assunto, para ele ter um pouco de conhecimento de causa, porque ele não vai muito longe desse jeito. Vou começar a falar agora um pouco sobre algumas... Vou dar parte da minha opinião e vou englobar um pouco de tudo um pouquinho. Quero falar para vocês o seguinte: a diferença do remédio para o veneno é a quantidade. Eu acho que com essas palavras minhas já deu para vocês terem noção da minha opinião sobre esse assunto. E quero deixar bem claro que o esporte ele é perfeito, o esporte não carrega erros, o esporte é saúde, o esporte é vida. Mas quando você parte para um esporte de alto rendimento, não estou me referindo só ao fisiculturismo, tá? Estou me referindo a uma ginástica olímpica, estou me referindo a um ciclismo, estou me referindo a uma natação, a um velocista, principalmente os de 100 metros. Todos fazem uso de ergogênico. Não vou falar todos, mas 90% dali fazem o uso de ergogênicos. Só que o que acontece? Por que o fisiculturista ele é tão discriminado? Nego critica tanto. Porque o fisiculturista ele faz uso de hormônios. Só que aparece no corpo dele o que ele usa, o que ele faz. Nós sabemos, nós que somos da área, somos profissionais da área, nós sabemos que hormônio ele não te dá propriamente músculo. Ele te dá condições, quando se está falando de profissional, condições para você se manter no treinamento, na sua preparação. Porque não é fácil você se desidratar, não é fácil você ficar sem carboidrato, não é fácil você ter que treinar com a mesma força que você treinaria comendo de tudo. Então, a sua taxa hormonal tem que estar em alta, porque vocês sabem muito bem que o hormônio que o nosso corpo produz naturalmente não é capaz de suportar essa carga toda. Você iria catabolizar, você iria subir em cima de um palco só com nariz e orelha. Mais nada. E isso não acontece só no fisiculturismo. Isso acontece com um velocista de 100 metros, isso acontece com uma ginasta, isso acontece com um ciclista. E vocês estão cansados de ver esses atletas de outra modalidade sendo pegos em doping. Mas por que não é tão discriminado? Porque eles não carregam no corpo. A gente carrega o esporte no corpo. O nosso troféu
vem carregado no corpo. Por isso nós somos tão discriminados. Eu quero deixar bem claro que eu parabenizo esse atleta, esse jovem, por ele ter tanta determinação, tanta força de vontade, por ele defender o esporte e defendeu com a própria vida. Uma pena, eu não desejaria que esse garoto tivesse falecido, uma pena que isso aconteceu, porque é um garoto que deu a vida dele, mas também quero deixar bem claro que vocês não podem deixar nunca a sua ambição passar em cima da sua razão. O corpo humano tem um limite e vocês têm que saber esse limite. O ser humano, o atleta tem que saber esse limite. Mas eu também não boto a culpa só nele. Eu boto a culpa em si no país. Por quê? O país não ajuda o atleta. Eu não gosto muito de falar do Brasil porque eu vivo no Brasil, eu sou brasileiro, mas infelizmente quero contar um fato para vocês que uma vez eu estava sentindo muita dor, fui parar no hospital. Quando cheguei lá que o médico me viu, olhou para minha cara e falou que era anabolizante. O cara não me fez um exame, não tinha um diagnóstico nenhum e olhou para mim só porque eu sou um cara forte. Falou que era anabolizante. A minha vontade era agarrar no pescoço dele. Mas beleza, eu estava quase morrendo mesmo. No final das contas, eu estava com a apêndice supurada, quase morri. Para quem não sabe, um apêndice, uma criança recém-nascida pode ser operado de apêndice, pode sofrer desse mal. E aí? O cara me julgou só pela minha aparência. E hoje em dia, se você é um cara forte e você chega no hospital para poder ser atendido, ou você quer ter uma consulta com um nutrólogo, com um endocrinologista, eles não abrem para você um assunto. Eles não te ensinam nada. Eles não querem, na verdade, não querem nem cuidar de um atleta. Mas diretamente eu não culpo eles, eu culpo o sistema. Tem culpa disso, porque não passa informação. A mídia não quer passar as informações corretas. Que eu também tenho certeza que se esse garoto, eu não sei se ele tinha médicos que amparavam ele, mas se ele tem uma equipe de médicos acompanhando, auxiliando um atleta, de repente isso não teria acontecido. Tenho quase certeza que não teria acontecido, porque um médico, ele iria virar para ele e falar, olha, não dá mais para você continuar, essa preparação você vai ter que interromper. O garoto não tinha morrido, mas nós não temos esse apoio. Porque uma coisa, eu quero que vocês entendam o meu raciocínio. Quem é mais burro? Uma pessoa que faz uso sem ter conhecimento ou a pessoa que tem conhecimento de uma coisa e não passa, se omite? É o que acontece no Brasil. É o que hoje os médicos fazem. Muitos médicos fazem. Eu tenho um médico que é meu camarada e é meu médico. Ele fala aberto, mas é 1 em 1 milhão. E eu fico até um pouco assim, e às vezes vem fisiculturista fazer vídeo, falar que não são a favor de falar de anabolizante, fazer vídeo falando sobre anabolizante. Caramba! Se tendo informação acontece isso, imagina se não tivesse. Porque antigamente não tinha informação, a gente para ter informação em 94 a gente tinha que pegar artigos em inglês e tentar decifrar aquilo ali para poder sugar alguma informação. Então é muito complicado. É muito complicado culpar o rapaz. É muito complicado culpar o atleta. Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Anabolizante, eu quero que vocês entrem dentro do meu raciocínio e entendam o que eu vou falar. Eu já fiz estudos
que em outros países aidéticos são tratados com hormônio, com anabolizante. Se você sofrer uma queimadura muito grande e perder tecido muscular, você é tratado com hormônio anabolizante, porque tem que refazer os seus tecidos musculares. Se o hormônio fosse tão vilão assim, eles parariam de fabricar. É ou não é? Agora, se vocês me perguntarem, anabolizante pode matar? Eu particularmente, eu nunca peguei um laudo médico, um óbito, acusando o anabolizante de ser o primário da causa da morte do cara. Nunca li isso, não vi. Agora, se você me perguntar, pode levar a matar? Se você não tiver conhecimento, fizer de causa errada, você pode sim, você pode morrer. Não pelo hormônio, mas outros colaterais que ele vai trazer sobre você. Pode te tirar do esporte? Pode. Pode te deixar em cima da cama? Pode. Por isso que eu também estou falando. Você tem que ter a sua ambição, mas a sua ambição não pode passar da tua razão. Nunca. Tem que ter conhecimento. Agora, eu também não sou a favor que otários igual a esse chegue e faça esse tipo de comentário com um rapaz que defendeu o esporte com a própria vida. Não sou a favor. Eu não gostei desse comentário. Estou fazendo esse vídeo só por isso. Estou tentando explicar um pouco mais. Dei a minha opinião, mas englobando muitas outras coisas, tentando mostrar a vocês que esse hormônio não é esse bicho de 7 cabeças. Em outros países, vários atletas usam em grande quantidade, mas lá eles têm apoios. Ele tem apoio. Eles têm médicos que acompanham. Tem médicos que têm a mente mais aberta. Diferente daqui. Então é isso, rapaziada. Esse foi o meu comentário. Não é nem a minha opinião, é o meu comentário a respeito da morte do Matheus. Novamente eu quero desejar à família que Deus conforte o coração de vocês. Mas é isso aí que eu acho, é a minha opinião. Se vocês forem contra o que eu falei aqui, vocês podem ficar à vontade de deixar o comentário de vocês, mas é isso aí. É isso aí. Agora eu falo, busque conhecimento, busque informação. E para esse rapaz eu peço que ele estude mais um pouco, tenha conhecimento de causa antes de falar alguma bobeira a mais, porque ele, uma hora ou outra ele pode se complicar. Mas é isso. Essa é a minha opinião sobre a morte do Matheus. Um abraço, Igor Ronan mostrando. Valeu!